Oi pessoal, nós estamos aqui com mais um episódio do podcast Ver Comunidade. Eu sou a Júlia. E eu sou o Thiago, e nós somos aprendizes aqui do Instituto Adamar. Hoje nós estamos aqui com a nossa convidada super especial, Marileia. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Marileia, eu trabalho na Adamar há mais ou menos 6 anos. Eu sou do Departamento de Desenvolvimento de Pesquisa e eu tenho uma filha autista. E hoje a gente veio aqui um pouquinho falar sobre a conscientização do autismo. Então, Marileia, a primeira pergunta para você é o que é o autismo e quais são assim, as características de uma pessoa autista? Hoje o autismo, na verdade, ele é uma doença neurológica. Então, por exemplo, se às vezes você olhar para uma criança, ela não tem uma característica física assim que fala, nossa, ela está doente. Não é uma doença que seja transmitida. O autismo, ele vem, hoje a gente usa a sigla TEA, que é transtorno do espectro autista. E o que ela causa? Ela causa mais é uma sensibilidade que a criança tem em relação ao ambiente e às pessoas. Então ela tem mais o aspecto social e ambiental, e a interação ao meio. Entendi. E como que foi receber esse diagnóstico da sua filha? Como que foi o processo? Explica um pouquinho pra gente. A minha filha, mais ou menos até 6 e 7 anos, ela tinha um comportamento normal de qualquer outra criança. E depois ela começou a apresentar alguns aspectos, por exemplo, assim, de empilhar coisas, ter um foco em alguns objetos. Então eu comecei a ficar muito deprimida, começar a se isolar, né? Não queria mais manter amizade com os amigos que tinha na escola. Então eu percebi que ela estava tendo alguma modificação no comportamento. Então eu levei ela até um neurologista pediatra, onde a neurologista foi e diagnosticou ela com hoje a gente fala síndrome de Asperger, porém ele enquadra hoje no espectro autista, né? Aí a gente começou a fazer um tratamento com ela, que é usando a terapia do método ABA, para fechar o diagnóstico. Então nós tivemos o diagnóstico dela aí entre 7 anos e 8 anos, onde foi diagnosticado que ela é um autista de grau 1, suporte 1, ou seja, aquele que precisa assim, menos auxílio durante as atividades, seja escolar, pessoal, né? Sim, e já puxando do tratamento de vocês, como funciona? Assim, como a pessoa é diagnosticada com autismo e o tratamento, independente dos graus? Independente do grau, quem faz geralmente a avaliação, um profissional que seja capacitado e tenha conhecimento do aspecto autista, geralmente é feito por pediatras ou psicólogos ou neuropediatras, né? O neurologista geralmente dá o laudo. O tratamento, ele geralmente vai depender do suporte que a criança precisa. Então ele tem desde a parte de terapias, ou seja, método AVO, método Denver, ou também ele precisa, às vezes pode precisar de fono, pode precisar de fisioterapia, uma terapeuta ocupacional, uma psicóloga. Mas o mais importante, eu acho que é assim, a criança, ela precisa ter, os pais precisam ter esse olhar atento para ver o comportamento do seu filho, né, para ver como ele está se comportando, se ele está se isolando, se ele vem apresentando alguma estereotipagem, ou seja, fazendo algum gesto. Geralmente o autista faz muito assim. Lembrando que o autismo, geralmente a gente usa a palavra atípico. Nenhum autista é igual ao outro. Cada um tem a sua particularidade, cada um vai ter um tratamento específico, porque tudo vai depender de como é o seu comportamento. Entendi. E falando nisso, como que você equilibra, pela sua maternidade atípica, a sua vida profissional, tanto pessoal? Olha, no começo é muito difícil, porque quando eu recebi o diagnóstico da minha filha, o meu chão assim abriu. Porque ainda era muito recente, né? Então ela tinha entre 3 e 7 anos, hoje ela tem 14 anos, então isso há 7 anos atrás. E eu não tinha assim conhecimento, eu não via quase se falar, eu conhecia poucas pessoas, né, que eram pais atípicos. Então assim, eu tive bastante suporte de psicólogos, eu fazia terapia, a minha filha fazia terapia, então assim, o meu ex-marido fazia terapia. Por quê? Precisa ser um trabalho em família. Então, o que acontece? Você às vezes tem que aprender a lidar, e isso ajuda muito a gente a ressignificar na vida, porque você tem que quebrar alguns preconceitos que a gente tem já, pra gente poder saber lidar
de acordo com o comportamento, o que eu vou trabalhar com a minha filha naquela situação, para poder ajudar ela. Porque o autista, na verdade, a gente tem que ajudar eles a terem uma vida mais tranquila, né? Não é fácil, ser mãe atípica não é fácil, porque é uma descoberta dia a dia, às vezes tem coisas que você vai descobrindo ao longo do dia, principalmente questão de sentimento, eles têm muita dificuldade com a questão relacionada ao sentimento, né? Para definir o sentimento. Então a gente precisa sim de apoio e a gente precisa um pouco de dedicação e muita paciência. Sim, e para finalizar aqui o nosso podcast, como a gente pode ajudar a, incluir os autistas, ajudar na conscientização, assim, para as pessoas, se tiver pais que acabaram de descobrir que o filho é autista, o que eles deveriam fazer? Ou até para pessoas adultas também, sim, né? Exatamente. Como o diagnóstico hoje, a gente consegue fazer um diagnóstico mais recente, né? As crianças cada vez mais cedo, porém tem muitos pais que descobrem que são autistas após o momento que descobrem dos filhos. Só que o que acontece? Ele passou a vida toda vivendo numa sociedade onde às vezes ele era se tornar tipo assim, o quietão ou o esquisito porque tem gostos e hiperfocos, né? Eu acho que a primeira coisa é ajudar as pessoas com informação. Quanto mais informação a gente tem, menos preconceitos que a gente tinha anteriormente, a gente vai começar a quebrar essas barreiras e incluir. O autista, ele tem muito problema social, então assim, é tentar incluir esse autista em rodas de conversa, né? É tentar assim, ter paciência às vezes com o estereotipo que ele tem, porque se as crianças autistas, às vezes ela tem o transtorno, o espectro, mas às vezes ela tem uma outra comorbidade, ou seja, ela às vezes tem TDAH, às vezes ela é muito sensível, então se ela tem muita restrição alimentar, ela pode ter restrição a cores, a sons. Então assim, como cada criança é de um jeito, então não dá para generalizar. Mas dá pra gente poder trabalhar e tentar cada vez mais receber os pais com carinho, trazer o conhecimento e compartilhar as nossas histórias. Porque o que é bom para mim pode não ser bom para você. Mas também, o meu exemplo, às vezes pode ajudar você a ter mais facilidade de buscar uma ajuda, né? E cada vez mais a gente tem mesmo essas informações na nossa mão, ela está sempre muito viva agora, se fala-se muito. Hoje, de 1 a 2% da população é autista, né? Ele é mais diagnosticado em quadros de menino do que de meninas, porque as meninas elas já são mais... digamos, a gente já é educada para a gente controlar um pouco mais os nossos sentimentos, ter comportamentos. Então, muitas vezes o diagnóstico das meninas ele demora mais do que dos meninos. Então, por isso que às vezes eles falam assim, mas tem mais menino autista do que menina, né? Mas é muito importante poder compartilhar com as pessoas essa informação, que não é uma doença que se transmite, é uma doença que precisa de amor e acolhimento. Sim, então foi isso, Maria. Muito obrigada por ter participado do nosso podcast. A gente adquiriu bastante conhecimento e eu espero que os espectadores também tenham aprendido bastante com esse papo aqui. Eu que agradeço a oportunidade e também de estar trazendo um pouquinho da minha realidade para vocês. Então, pessoal, foi isso o nosso podcast de hoje. Não se esqueçam de seguir o Instituto da Mar em todas as redes sociais para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E fique ligado nos próximos episódios do podcast Ver Comunidade. Tchau!